quem fala mal do Bitcoin vai falar que o Bitcoin não é uma empresa que não paga dividendo. Enfim, vai fazer várias críticas de coisas que o Bitcoin nunca prometeu ser, né? Porque, sim, tem muita gente aficionada com Bitcoin e a pessoa olha para o custo de oportunidade, né? Ela pensa, pô, por que eu vou deixar de comprar ações de uma empresa para comprar uma moedinha de internet? O que faz sentido, né? Faz sentido, realmente. Empresas pagam dividendos, a empresa... você vai lá na sede da empresa, você vê, a empresa tá lá e tal, e o Bitcoin é uma moedinha de internet, né? O que o Bitcoin tem de tão especial? E, na verdade, eu não discordo que o Bitcoin é só uma moeda. Só que o Bitcoin, ele é uma moeda, ó. Esse suporte aqui, gente, apesar do ângulo dele ser melhor, ele fica caindo. Mas eu vou me virando com ele mesmo, porque eu acho que vai ficar melhor que o outro. Enfim, o Bitcoin, apesar de ser só uma moeda, ele é uma moeda do jeito que as moedas deveriam ser. E, pô, que jeito que as moedas deveriam ser, né? Então, ou a grande pergunta, né? Qual que é o problema, afinal, com as moedinhas de político, né? Com as moedas do Estado aí, o real, o dólar, o euro. E, pois bem, vamos então atacar esse grande problema. E é aí que entra, né? Tem vários livros para falar disso, inclusive a ideia de desestatização do dinheiro foi uma ideia do Hayek, né? Acredito de muitas outras pessoas também. Porque, né, acho que a maioria das pessoas já tem essa noção intuitivamente, né, que tudo que vai para a mão do Estado acaba ficando uma desgraça, né? Então tudo que vai para a mão do Estado acaba ficando ruim, mas as pessoas muitas vezes não entendem por quê. E o pior, as pessoas nem imaginam que dá para tirar as coisas da mão do Estado, né? Enfim, a grande ideia desse livro é como a união entre o Estado e o dinheiro te deixa mais pobre. Então, assim, é uma coisa justa, né? A gente já teve que separar a religião do Estado. A gente, hoje em dia, estamos caminhando para separar dinheiro do Estado. Algum dia a gente vai ter que discutir separar a educação do Estado, né? Essa semana, né, teve um resgate de baleia, mais uma vez, por um cidadão comum, o que levanta o diálogo, se a gente não deveria separar a proteção aos animais do Estado. Enfim, se a gente não pode acabar com o Estado logo de uma vez, né? E a moeda é uma das partes mais importantes, né, que a gente deveria tirar da mão do Estado, porque o Estado tem todos os incentivos para acabar com o valor da moeda e deixar a gente mais pobre. E como isso, né? Eu sempre falo, pessoal, imagina uma analogia que, enfim, tem só você e sua família no mundo e vocês têm o dinheiro ali para vocês trocarem coisa entre vocês, mas você que tem a impressora do dinheiro, né? Você já consegue perceber que esse tamanho desse poder, o poder de criar dinheiro do nada, é um poder que é muito difícil de ser recusado, né? Da gente não utilizar esse poder. E é mais ou menos esse o dilema do Estado, né? Mas antes da gente chegar lá, o livro ele vai caminhar pela história do dinheiro, conta, né? Primeiro, para que serve o dinheiro, né? De onde surgiu essa necessidade do dinheiro? Surgiu da necessidade das pessoas fazerem trocas, né? Porque, fazer troca não é só trocar. Você me dá, sei lá, maçãs, eu te dou os porcos aqui que eu crio e tá tudo certo. Só que às vezes enfim, você não vai conseguir que todas essas trocas sejam coincidentes, né? Então esse processo de escambo foi passando por esse problema. A pessoa que quer maçã não quer porcos, e você quer maçã e só tem porcos para dar em troca, enfim. E aí as pessoas foram procurando esses produtos coincidentes que todo mundo queria. Um deles, uma época, era o sal, né? O sal servia não só para temperar, mas para conservar os alimentos também. Então era um produto que todo mundo queria. Chegou essa moeda de troca um tempo. E daí que vem a palavra salário, né? Curiosidade interessante.
mas passou por diversas outras moedas, né? Teve uma época que, quando criaram realmente a primeira moeda, os dinares, né? Eles eram feitos de ouro, o que, vamos dizer assim, é muito prático, muito honesto, né? As moedas valiam o que elas valiam em ouro, só que, obviamente, né? Os reis da época já perceberam que, pô, se eu der uma raspadinha aqui na ponta, vai parecer uma coisa normal de uso, e eu vou conseguir entregar menos ouro para pessoas com, com, com a mesma quantidade de moedas, né? E, e isso foi evoluindo, né? Foram criando travas para isso. As moedas antigamente, isso é um ponto crucial que muitos leigos não sabem, tá? Antigamente as moedas tinham o tal do lastro em ouro, né? Quer dizer, por uma quantidade de. O governo não poderia emitir mais moedas do que a quantidade de ouro que existia no país, né? A garantia disso é que você poderia trocar seus dólares, por exemplo, por ouro, né? O Brasil nunca teve lastro em ouro, mas o Brasil tinha lastro em dólares. Que o dólar tinha lastro em ouro. Enfim. E, e lógico, mais uma vez, que o governo usou esse imenso poder que ele tinha para criar moedas à vontade e financiar guerras que não interessavam para ninguém, né? A guerra da época foi a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos gastou um dinheirão e tecnicamente perdeu, né? Enfim, que teve que sair do Vietnã com uma mão na frente e outra atrás. E nessa época os países começaram a olhar e falar: peraí, esses caras que estão gastando mais dinheiro do que eles têm, hein? Acho que eles estão blefando, né? E aí a França mesmo mandou navios, né, de dólares de volta para os Estados Unidos, querendo o ouro de volta. Nessa época, o presidente Nixon, então, fez o acordo de Bretton Woods, que dizia que acabou o lastro. Acabou o lastro, la garantia soy yo, comprou porque quis, não tem garantia. E pronto, né? O dólar, então, enfim, o lastro acabou, né? E essa é uma crítica que muita gente faz ao Bitcoin, por isso que é legal você saber que dinheirinho estatal também não tem lastro. Ou pelo contrário, né? O lastro do dinheiro estatal é uma ponta de um fuzil apontada na sua cara, dizendo que, ó, você, comerciante, tem que aceitar a nossa moedinha estatal, senão... Não é nem ponta de fuzil, tá? A gente faz esse exagero às vezes para mostrar que o Estado só se financia pela violência, mas na verdade o Estado se financia muito mais pela ameaça, né? De que, se você não aceitar nosso dinheirinho estatal, então a gente não vai deixar você comprar e vender as coisas para as pessoas que querem, né, negociar com você. Enfim, a gente vai atrapalhar seu negócio, a gente vai proibir você de tirar passaporte, aí você vai ficar preso aqui dentro. A gente vai proibir você de tirar título de eleitor, e aí vai continuar a gente no poder mesmo, avacalhando tudo que você faz. A gente vai te proibir de tirar CNH, e aí você vai ter que ficar andando a pé ou de bicicletinha. Enfim, eles só vão realmente usar a ponta do fuzil quando eles estão desesperados. Como está acontecendo bastante aqui em 2025, né? De ter um monte de manifestante preso e tal, mas isso é assunto para outro momento. Então, né, dinheiro estatal não tem lastro e, obviamente, né? Aí o Bruno sempre fala isso, né? Você tem um político que fala, ó, acabou, não há plata, enfim, não tem dinheiro, cada um compra o seu e a gente vai economizar aqui o dinheiro dos impostos, não vão cobrar imposto de ninguém, mas também não vou te dar nada. Enquanto chega outro e fala que vai ter um ônibus de graça, vai ter SUS de graça, vai ter saúde de graça, educação de graça. Sendo que o de graça não existe, né? Essa conta vai chegar. E, enfim, eu acho que o povo brasileiro está aprendendo isso, tá? Eu sou mais otimista do que o Bruno. O Bruno acha que esse caminho não tem solução. Eu acho que do mesmo jeito que eu aprendi, o Bruno aprendeu. As pessoas vão aprender, talvez com mais dor, né? Talvez vão continuar... Talvez a gente vai passar pelo caminho da Argentina, de sofrer bastante antes de entender isso, e aí vota em alguém muito mais libertário até do que Bolsonaro, até do que qualquer representante que a gente teve até hoje. Então, assim, vamos entender como é que o governo destrói o valor da moeda, porque isso é importante para a gente entender basicamente a essência do livro, né? Por que a moeda
não pode estar junto com o governo. Então, primeira coisa, o governo quer o nosso dinheiro, quer tomar o nosso dinheiro para fazer as coisas dele, né, que geralmente não interessam pra gente. E ele tem 3 jeitos de fazer isso. Ele pode aumentar imposto, o que é impopular, mas, enfim, muitos deles não estão preocupados com isso. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Ele pode... O que mais? Aumentar imposto. Ele pode diminuir gastos, o que, né, que geralmente eles não querem fazer também. E quando eles querem diminuir gastos, parece que o povo não gosta de votar nesse tipo de governo, né? O povo gosta de votar em quem promete que tudo vai ser de graça. Então, no final das contas, a culpa é um pouco nossa também. E existe o terceiro jeito, que é simplesmente gerando mais dinheiro, né? Que é até uma pergunta que crianças fazem, né? E muitos adultos não entendem direito até hoje. Por que imprimir dinheiro? Por que a gente só não imprime dinheiro, né? Em vez de ficar todo mundo trabalhando. Primeiro que assim, se a gente só imprimir dinheiro, o que a gente vai ter, no final das contas, é um monte de papel ou nem isso, um monte de números numa tela, né? No final das contas, o que a gente quer não é o dinheiro, a gente quer as coisas que o dinheiro compra. E as coisas que o dinheiro compra precisa de alguém produzindo, né? No final das contas, a gente quer que as pessoas produzam. E a gente também, eventualmente, né, para esse jogo ser minimamente justo, a gente também precisa produzir alguma coisa em troca. Oh. Então, né, é por isso que não é só imprimir dinheiro, né? Mas vamos imaginar o seguinte, vou explicando mais uma vez, explicando para crianças, tá, que não entendem essa lógica. Imagina que o seu sonho é comprar uma Ferrari. Aí, pô, você chegou na solução, na solução ideal, é só imprimir dinheiro, né? Então o governo vai lá e imprime um monte de dinheiro, aí a Ferrari custa, sei lá, R$ 1 milhão, você tem 1 milhão na sua conta, você vai lá e chega na loja para comprar sua Ferrari. Aí você descobre que um monte de outras pessoas tinham 1 milhão na conta e foram lá e compraram antes, né? Então acabou as Ferraris que tinha no estoque. E eventualmente, né? Enfim, como tem muita gente com mais dinheiro, só que a quantidade de coisas que estão sendo oferecidas não mudou, a hora que você for lá na loja para comprar, essa Ferrari simplesmente vai ter aumentado de preço já, né? É por isso que a inflação causa aumento de preço, né? Aí você pensa, mas então não vale a pena nem pro governo, né? Porque qual que é a lógica dele imprimir dinheiro que imediatamente vai ser desvalorizado? E o problema é essa palavra imediatamente, né? Que não é bem assim que funciona, né? Se o governo, e o Bruno Perini explica isso muito bem no livro, né? Se o governo pegasse dinheiro, imprimisse um monte de cédula, mas deixasse trancadinho numa sala, esse dinheiro não ia baixar o valor dos outros, né? É o que acontece, por exemplo, com as moedas do Satoshi, né? Que ele minerou, mas elas estão presas ali na conta do Satoshi por enquanto, né? Enfim, né? Então, então esse dinheiro todo não não tá baixando de valor imediatamente. Quanto que ele baixa de valor? Quando ele é jogado na economia, né? Então ele vai sendo jogado na economia, aos poucos ele vai reduzindo o valor das coisas. Só que aí você já percebeu a sacada, né? Quem gasta esse dinheiro primeiro, meio que pegou o valor antigo do dinheiro, né? E quando esse dinheiro chega lá na ponta, no trabalhador brasileiro, ou de qualquer lugar do mundo, né? Esse dinheiro vai estar com valor reduzido. Ou seja, moral da história, isso é que a gente chama de efeito Cantillon, né? O efeito Cantillon é o dinheiro ele ir perdendo valor conforme ele vai circulando na economia. Só que na hora que esse dinheiro já circulou na economia, que, digamos assim, o governo também seria afetado, ele vai lá e imprime mais dinheiro, né? E, enfim. E chega na situação trágica que a gente tem em todos os países, geralmente com governos de esquerda, né? E, enfim, essa é uma das diferenças essenciais entre direita e esquerda, né? A direita entende um pouquinho mais como a economia funciona. E aí, mais uma vez, né? Então, qual que é o objetivo final, né? Que eu acredito. O Perini,
ele tem a genialidade que eu não tive de só falar do Bitcoin lá no final, né? Quer dizer, ele mostrou o livro inteiro como essa junção entre Estado e moeda é um lixo, é muito ruim para as pessoas. E lá no final, ele mostra que o Bitcoin é a solução para isso. Então, mais uma vez, né? Toda vez que você vê alguém comparando Bitcoin com ações, Bitcoin com fundo imobiliário, né, que geram dividendos e tal, você entendeu. Bitcoin é só uma moeda, mas do jeito que a moeda deveria ser. Uma moeda deveria ser um meio de troca, uma reserva de valor e um meio de conta, né? Esse último aqui é o mais engraçado, né? Primeiro, reserva de valor, vocês já viram que os dinheiros de Estado, os dinheiros de político não são, né? Eles são um cubo de gelo que vai derretendo, não conserva valor nenhum. E por consequência, não tem como ser um meio de conta. Imagina se você falasse, né, por exemplo, que meu pai, ele media, né, quando ele era jovem, ele media 1,70, mas na época que 1,70 valia muita coisa, né? Isso não faz nem sentido, né? O metro conservou o seu valor com o tempo. O real não. Então, pro real a gente fala isso, né? A gente fala, pô, meu pai ganhava ali, sei lá, vou chutar um valor aqui, tá? O pai ganhava 20 mil na época que 20 mil era dinheiro, né? Que era muita coisa. Pô, pra mim 20 mil ainda era muita coisa, mas enfim, vocês entenderam a analogia. Então o Bitcoin sim consegue, né? Consegue ser um meio de troca, apesar de ter taxas maiores do que o Pix, obviamente, que não tem almoço grátis. Enfim, existe a Lightning que resolve esse problema e tal, mas né, o Pix ainda é grátis. O que mais? Ele é um meio de troca e ele principalmente é uma reserva de valor, por consequência ele consegue ser um meio de conta. Apesar que até para meio de conta é esquisito, tá? Você falar do Bitcoin, porque ele tem uma inflação tão reduzida, mas tão reduzida que acaba sendo uma deflação do poder de compra. Então com o Bitcoin a gente tem um efeito contrário, né? A gente fala, nossa, o cara comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins, mas na época o Bitcoin não valia nada. Enfim, senhores. É importante, né? O nome do livro chama Em Nome do Povo. Eu não vi o Perini explicando o porquê desse nome, né? Mas o que eu consigo entender até da leitura do livro é que os políticos fazem tudo isso e ainda têm o mérito de poder dizer que estão fazendo isso em nome do povo, já que para você ter SUS de graça, para você ter ônibus de graça, né? Muitas cidades têm educação de graça e tudo mais. Eles têm que, né, cobrar eventualmente imposto ou reduzir o valor da sua moeda, ou enfim. Para você ter as coisas de graça, você tem que pagar nelas 5 vezes o que elas valem, né? E o engraçado é que na época dos governos Sarney, por exemplo, né, que teve aquela hiperinflação, e aí ele chegou ao ponto de fechar supermercados. As pessoas fechavam supermercados se dizendo orgulhosamente fiscais do Sarney que estavam fazendo isso em nome do povo. Um abraço para vocês e boa viagem.